Oi lindos, eu sou o Fábio, eu tenho 23 anos, moro no Rio de Janeiro e hoje vou contar um pouco para vocês sobre a minha imersão no mundo das drogas. Então, minhas primeiras influências assim, em relação à droga começou com assistindo séries, né? Acho que a televisão e a mídia são um dos maiores fortes influentes atualmente, né? Sempre foi. E desde que eu comecei a assistir séries que me influenciavam a ter uma romantização das drogas em relação a pessoas que sempre foram descoladas usando drogas, eu com 14, 15 anos, né? Comecei a ter um endeusamento em relação àquelas pessoas que faziam aquele tipo de uso, porque eu acho que nessa idade é quando a gente está buscando se encontrar e se sentir aceito dentro de algum grupo. E aí, a partir dessa idade, foi quando eu comecei a querer estar e ser como aquelas pessoas das séries. E aí eu fui crescendo, e aí eu fui começando a ter acesso a pessoas, amigos, através primeiro da bebida. Depois começou uma oportunidade de eu ir escondido dos meus pais numa festa eletrônica, e aí foi quando rolou uma primeira aparição de uma droga, assim, que foi o LSD, que foi uma droga que eu tava numa festa, né, bebendo e tal, e os amigos falaram que iam rachar, e eu logo, né, pensei na série, meu Deus, preciso ter isso, porque aquelas pessoas da série usam aquilo, elas são descoladas, elas são super aceitos no grupo, eles são os grupos mais top e eu queria muito fazer parte desse grupo. Mas meus amigos me aconselharam a não usar naquele dia, foi quando eu comprei e guardei e tive a brilhante ideia de usar na escola. Então meu primeiro uso de drogas foi na escola, dropando um LSD. Houve assim um movimento bem grande na escola em relação a isso, a escola não soube, mas depois eu contei para os meus pais e acabou se gerando um tumulto por conta disso, né? Eu senti uma sensação muito boa com aquele êxtase, com aquela fuga da realidade. E aí eu quis buscar mais, e aí foi quando eu conheci a maconha através de amigos da escola. E aí foi quando eu assim, fiquei encantado, né, pelaquela sensação, por aquele abraço que a droga traz. E aí eu fui querendo buscar cada vez mais nisso, fui me envolvendo com as drogas. E aí foi quando eu fiz 18 anos que eu conheci o mundo LGBT. E foi quando eu entrei no mundo eletrônico. Foi quando eu pude ter acesso facilmente a qualquer tipo de droga. Qualquer amigo tinha, era acessível para mim. Então foi quando eu experimentei de tudo. Eu acredito que a mídia nem tá afim de contar sobre os problemas, né? Você ter uma sociedade doente faz muito mais... É muito mais fácil de controlar uma sociedade doente do que uma sociedade sã. E uma sociedade que saiba dos seus reais potenciais, né? Não uma sociedade que fique sob um governamento, né? E então falta muito, né? Sabe assim, eu achei muito difícil quando eu quis sair desse meio, achar pessoas que estivessem falando abertamente sobre isso, pessoas do meio LGBTQ que falassem abertamente sobre isso. E eu até me senti com medo, né? De falar sobre esse assunto, de expor esse assunto, porque você acaba achando que vai ser julgado. Mas eu tive total, assim, um retorno completamente diferente de quando eu abri esse assunto na internet, de quando eu comecei a falar sobre isso. Eu vi a quantidade de pessoas que estão, sim, querendo sair desse uso frequente das drogas, profundo, mas não veem uma rota de fuga, uma escapatória. É um envolvimento tão grande que às vezes as pessoas não sabem como começar, nem o que fazer para sair desse ambiente. Nisso que eu comecei a usar muitas drogas, porque as drogas fazem você sentir cada vez mais os desejos da sua carne, né? E aí você quer ser mais sexualizado, você quer ser mais, pelo menos no meu caso, quer ser mais sexualizado, mais endeusado assim fisicamente, e isso começou a impactar nas minhas redes sociais também, ou seja, eu comecei a postar mais biscoito, comecei a postar mais vídeos sensuais, e nisso eu quis criar um OnlyFans. Aí de criar um OnlyFans, começou a aparecer algumas oportunidades de propostas de clientes, né, para fazer programa, e aí foi quando eu comecei a entrar no mundo da prostituição. E aí na prostituição você começa assim a afundar mais nas drogas, porque os clientes querem estar usando as drogas com você, eles pagam a mais por isso. E aí aquilo que era uma diversão, você junta num trabalho e no início, pô, tá tudo bem, vou ganhar dinheiro para me drogar e só passar um tempo com uma pessoa. E aí quando você vê, você já está assim completamente necessitado de estar usando aquela substância. Por mais que não seja no trabalho ou só por diversão, isso passa a fazer parte do seu dia a dia, né? Porque o seu corpo ele pede, ele necessita sentir aquele êxtase continuamente. E quando eu comecei a perceber que essas drogas estavam me afetando foi quando eu tive drasticamente problemas mentais.
Eu fui diagnosticado com borderline, tive princípios de esquizofrenia, então eu comecei a ver, sentir, a desacreditar de mim. E aí foi quando eu comecei a ficar desesperado, sabe? Você tá vendo uma coisa acontecendo e as pessoas falam pra você que aquilo não tá acontecendo, e aí você entra num dilema. Meu Deus, eu tô vendo algo acontecer, mas as pessoas que eu confio estão dizendo pra mim que não estão acontecendo. Eu tô ficando maluco. Então, assim, foi chegar nesse ponto, sabe? Eu tive que chegar no fundo do poço pra entender que eu não estava indo no caminho certo. O que eu mais perdi foi o contato com a minha família. Eu acho que o que a droga faz de início é te afastar do seu ambiente familiar, porque eu fiquei muito longe dos meus pais, dos meus amigos, de festividades importantes eu já não participava mais. Eu trocava tudo que era relacionado à minha casa para estar em festas, para estar com amigos rasos, porque em festas, em baladas, tudo é muito emoção, né? Nada é muito racional, então você faz amigos muito pela emoção, não amigos que vão te dar pô, amigo, então, não é bem por aí. Então, tá uma galera toda assim sedenta por estar sentindo e vibrando cada vez mais por sensações. Então, fui perdendo muito esse contato com a minha família, fui perdendo meus propósitos profissionais, fui deixando de lado, até porque quando eu me envolvi com a prostituição passou a ser o meu único propósito profissional, sendo que eu tenho um curso superior em relação à moda, então eu abandonei a área da moda para focar nessa área da prostituição que ligava com as drogas. Eu fui me vendo meio com a vista embaçada, sabe? Como se eu estivesse vivendo sem ter a real perspectiva das coisas, sem ter a real visão realmente das coisas que estavam acontecendo, sem me enxergar na situação que eu me enxergava, até ter crises muito fortes de alucinação, de falta de personalidade, de sentir... Tudo começou a ficar muito estranho na minha mente, e aí foi quando eu cresci no berço evangélico, né? Então, eu já tive um contato com Deus, eu já tive uma experiência com Deus, e aí foi quando nesses momentos eu sempre clamava assim para Deus: Deus, pelo amor de Deus, me tira disso, me ajuda a sair disso, eu não quero mais viver disso, não quero mais sentir essas coisas que eu tenho sentido. E assim, Deus foi me dando estratégias para conseguir sair desse ambiente, para conseguir pedir ajuda, para conseguir buscar ajuda, mas foi muito difícil sair daquele ambiente que eu estava vivendo. Então, eu acredito que toda amizade tóxica é aquela que não respeita os seus limites, que quer te influenciar a fazer as coisas que, por mais que você não queira fazer, ela quer fazer da realidade dela a sua realidade. Então, isso já é um grande comportamento de uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, independente de ser amizade, de ser um relacionamento. Então, é procurar pessoas que respeitem o seu espaço, respeitem aquilo que você quer ou não fazer, pessoas que sempre lembrem você daquilo que você é, que não queiram te ver muito fora de si. Essas são as pessoas que eu acredito que a gente tem que focar e querer estar perto, né? Então, em São Paulo mesmo, né, assim, na Fricaneca ali, você compra uma cocaína, um pó em qualquer esquina, em qualquer lugar, é um fácil acesso para qualquer tipo de pessoa. Jovens em universidades, em qualquer outra área, a não ser só nos baile funks. Pessoas com poder aquisitivo altíssimo também têm um contato com esse tipo de droga, ou com várias outras drogas também. A metanfetamina é uma droga que tem crescido muito entre as pessoas de poder aquisitivo mais alto, entre os garotos de programa, que essa droga foi a droga em específico que destruiu a minha mente. Eu tive que reavaliar todas as minhas amizades, eu tive que me afastar de todo mundo. Quando eu decidi tomar essa decisão de tomar um novo direcionamento para minha vida, eu voltei para casa dos meus pais. Eu morava em São Paulo, então eu voltei para casa dos meus pais e falei assim: mãe, eu quero me internar, eu quero tomar uma decisão diferente para minha vida, eu não quero mais essa vida. E aí foi quando a gente pesquisou diversos médicos, né? Eu tive acompanhamento com terapeuta, tenho ainda acompanhamento com terapeuta, com psiquiatra, só que não houve uma necessidade de me internar em clínica, porque a minha mãe, ela estuda psiquiatria, então ela conseguiu cuidar de mim em casa. E aí foi quando eu tive um suporte, né, não só da minha mãe, mas também da fé. Foi quando eu busquei Deus assim profundamente, grandiosamente, para que houvesse esse preenchimento que a droga me trazia. A clínica é necessária para quem não tem um apoio de alguém que possa te direcionar, porque assim, não tem como você sair de uma sequência de drogas e falar: vou parar. Se você usa drogas, você já acostumou o seu organismo a sentir um nível a mais do que o seu corpo produz. Então você precisa de uma ajuda psiquiátrica para ter aquele apoio. À vontade você vai sentir, mas você vai sentir ela reduzida, porque você vai estar usando medicamentos para suprir aquilo que a droga já atingiu no seu organismo. Então é necessário um acompanhamento de um psiquiatra, de um terapeuta.
para você conseguir sair dessa realidade. Então, é uma luta diária, constante, não usar drogas, não usar entorpecentes, para quem veio assim desde os 17 anos usando substâncias. Mas eu tô me redescobrindo, tô aprendendo a ter rolês mais leves, O segredo é você se reencontrar num propósito profissional. Você precisa de algo que não te faça usar. Ah, não vou usar droga por quê? Ah, porque eu tenho esse propósito, porque amanhã eu acordo cedo, porque eu tenho que treinar, porque a academia me ajudou muito nesse processo todo de querer buscar um corpo, de querer buscar uma saúde física. Então, se você precisa achar coisas para se agarrar nelas que não façam você buscar coisas que vão te envenenar. Então, eu tenho saído pouco ainda, na verdade é a primeira vez que eu ando sozinho. Gente, hoje foi a primeira vez que eu vim sozinho pra algum lugar, depois de 6 meses. Então assim, tá tudo sendo muito novo ainda, eu não fui nem à praia ainda. Eu tô indo devagar porque eu acabei criando uma fobia social dos lugares, das pessoas, criei um medo muito grande das coisas, isso tudo por conta da droga. E aí, com o tratamento eu tô agora me permitindo e sentindo segurança de estar em lugares sozinhos, de estar em lugares com alguns amigos que antes eu não sentia. Mas tenho me reinventado de uma maneira diferente, tenho olhado para o mundo de uma maneira diferente, com o anseio de querer buscar a minha melhor versão, de querer viver o mundo de uma maneira mais saudável, uma maneira mais tranquila. No momento, não penso em ir a festas, mas obviamente futuramente eu vou escolher as festas certas que vão me agradar, porque eu adoro ouvir uma música boa, um festival. Então é óbvio que isso um dia vai acontecer de novo, mas que ainda não é o momento. Eu acho que assim, se você quer sair dessa vida, se você quer se permitir conhecer a sua melhor versão, o mais importante que você precisa fazer é reconhecer isso e procurar uma ajuda psiquiátrica e um terapeuta. Primeiro você faz isso, ter uma ajuda de um profissional, e essas pessoas vão ser as pessoas perfeitas para te auxiliar, para dar os conselhos do que você precisa ou não fazer. Você precisa se abrir da melhor forma para essas pessoas, porque foram essas pessoas que me ajudaram, gente. E assim, se você tem uma fé, independente de qual seja ela, se dedique, busque ela, porque dessas coisas todas você vai sentir que você está indo no seu caminho certo, você está trilhando o seu caminho certo, e você vai sentir um renovo espiritual maravilhoso, que com certeza você vai se redescobrir e viver momentos incríveis. Bom, gente, foi um prazer conversar com vocês, trocar essa ideia com vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é Fabo Júnior, meu TikTok também. Twitter agora ele tá parado um tempo, porque, enfim, novas fases. Mas é isso, gente, um beijo, viu? Obrigado, Fino.